Boa noite, amigos. Conseguem me ouvir? Ótimo. Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos abençoe e nos ilumine, que sejam para Ele todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Eu quero agradecer em primeiro lugar o convite merecido dessa casa, na figura do seu Vianês, e estendo esse agradecimento a todos os funcionários e trabalhadores dessa casa. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eurípides Barçanufo foi uma figura extraordinária, um educador vanguardista da Primeira República do Brasil, que, à luz da moralidade do Cristo e da própria doutrina espírita, encaminhou diversos jovens na educação formal. E tem uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tormentos da Obsessão, em que ele narra a figura de Eurípides, por exemplo, doutrinando alguns espíritos, e a gente vê o grau de autoridade moral que ele tinha, próprio da envergadura altíssima desse grande paladino do bem. Então eu me sinto muito honrada e agradeço a presença de todos vocês. Huberto Roden, filósofo e professor brasileiro, costuma dizer que se o Evangelho de Jesus é o coração dos textos sagrados da Bíblia, as bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha, que contém não apenas as bem-aventuranças, mas ela também, deve ser reconhecido como o coração do Evangelho. Deve ser reconhecido como o coração do Evangelho. Então nós escolhemos falar um pouco do Sermão da Montanha hoje porque acreditamos que ele sintetiza todos os conhecimentos de amor que o Cristo veio nos exortar e propalar. Huberto Roden vai dizer também que o Cristo não trata no Sermão da Montanha de palavras ego-pensadas, ou seja, não eram simplesmente palavras bonitas, adornadas, com firulas, mas eram experiências crísticas de um espírito que é simplesmente o Rei Solar, o divino escultor do orbe terrestre, o governador dos nossos destinos, que decide encarnar entre nós, na Terra, com pessoas imperfeitas, para mostrar qual o verdadeiro caminho e verdade e a vida, para nos mostrar que através da testificação do Evangelho, este é o caminho seguro para que ascendêssemos até ele. Humberto de Campos Espírito tem uma obra intitulada Boa Nova, em que ele vai narrar os meandros do Sermão da Montanha. Ele vai dizer que antes de subir ao monte, o Cristo havia mergulhado, passado a noite em profundas meditações. Houvera subido no Monte das Oliveiras, onde ele costumava ir para orar. E aí nós nos lembramos que na Lei de Adoração, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, junto com a espiritualidade superior, vai concluir que a oração não é simplesmente para pedir ou agradecer, mas sobretudo para louvar. Porque nós ficamos nos perguntando por que o Cristo, essa estrela de primeira grandeza, esse Rei Solar, precisava parar para meditar e orar. Qual a necessidade? Se ele já tinha uma comunhão uníssona com o divino, com o Pai Celestial que está nos céus, para que essas meditações de oração? Porque esta é a forma mais bela de louvar e adorar a Deus. A espiritualidade superior vai responder a Kardec que a adoração é isso. Todas as vezes que nós conseguimos elevar o pensamento ao alto e admirar a criação, nós estamos nos conectando com o Criador, mesmo que seja por um lapso de segundo. E foi isso que Jesus fez, na madrugada que antecedeu o Sermão da Montanha. E Humberto de Campos vai narrar no capítulo 11º, nesta obra, quando ele vai falar do Sermão do Monte, que aquela era uma tarde especial. A tarde das cercanias de Cafarnaum envolvia todos em cariciosas vibrações. E todos se cercavam do Cristo, sobretudo os seus apóstolos, e as pessoas acorriam a ele enquanto ele subia para o monte para iniciar as bem-aventuranças. E é interessante porque Humberto de Campos vai dizer que muitos estropiados, pessoas de má vida, deficientes físicos, se cercaram dos apóstolos, sobretudo de Levi, o publicano, Mateus, e o Sermão da Montanha que nós vamos citar alguns versículos está no Evangelho de Mateus capítulo 5, e falavam para Mateus: Mateus, eu quero de alguma forma ajudar na seara do Cristo. E Mateus olhava para aqueles pobres estrupiados e dizia: vós, o que podeis contribuir para o Evangelho de amor? Como podeis trabalhar na vinha do Senhor se mal podes ficar de pé? E o Cristo, olhando com docilidade e com serenidade para Levi, diz: Levi, é através dos imperfeitos
que Deus consegue torná-los instrumento da verdade divina. E é mais ou menos isso que nós fazemos quando, mesmo imperfeitos, mesmo ainda muito longe, com um abismo imenso que nos separa do Cristo, nós nos esforçamos para nos acrisolar moralmente. Então, Mateus começa no Sermão da Montanha dizendo: vendo ele a multidão, Jesus subiu a montanha. E aqui cabe um parêntese muito especial. Naquela época, os hebreus e também os samaritanos acreditavam que quanto mais alto geograficamente nós estivéssemos, mais perto nós estaríamos de Deus e melhor seria a nossa conexão. Como se nós, em linguagem usual, estivéssemos mais próximos do modem ou do roteador e com isso a nossa conexão Wi-Fi ficasse mais forte. Então, naquela época, os samaritanos costumavam ir até o Monte Garizim e os judeus costumavam ir do Monte Sião em Jerusalém. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, ou melhor, quando ele sobe a um monte para proclamar as suas bem-aventuranças, ele quer simbolizar que ele iria fazer uma interpretação e uma comunicação direta da comunhão que ele tinha com o Pai. E o Cristo é cheio desses simbolismos. Quando ele escolhe, por exemplo, os seus 12 apóstolos, ele quer representar as 12 tribos de Judá, que na primeira revelação de Moisés havia este rito, havia esta situação imposta. Então Cristo o tempo inteiro busca esses simbolismos para mostrar de uma forma simbólica como ele conseguia transmitir através das suas parábolas que ele era o Messias e o Consolador prometido. Então ele começa: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. E muitos teólogos, filósofos, estudiosos da religião escogitaram que seria essa pobreza pelo Espírito. Seriam aquelas pessoas que não teriam provimentos materiais. Na verdade, pobre é todo aquele que é carente de recursos. Então nós imaginamos que quando Jesus nos disse que, como pobres pelo Espírito, teríamos à nossa posse o reino dos céus, significa que nós não precisamos de recursos externos para nos conectar com o divino que vive em nós. Nós não precisamos de representantes, nós não precisamos de ocasiões nem circunstâncias perfeitas. Nós temos todos os elementos internos para que nós possamos nos conectar com o Deus que vive em nós, em germe. E ele continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Quantas vezes, quando nós observamos irmãos nossos de comportamento irascível, irritadiço, agressivo, o quanto que isso perturba a vibração do local onde nós estamos, até mesmo dentro da nossa própria família. Então acreditamos que os mansos e pacíficos herdarão a terra, porque se nós começarmos a desenvolver uma postura mansa, pacificadora, tentando tornar as nossas relações com o menor melindre possível mais agradáveis, nós já vamos transformar a terra, que hoje ainda é um ambiente onde pululam muitos vícios e imperfeições, num ambiente mais ameno. É como se nós pudéssemos fazer com que o céu caísse até nós e nós transformássemos a terra no reino dos céus que nós tanto almejamos. E aí Jesus continua falando que bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. E quantos choros nós não vemos de desespero. Pessoas que caíram no despenhadeiro moral e que verdadeiramente sofrem porque cometeram seus equívocos e agora são bafejadas pelos sentimentos da culpa e do remorso. Mas não é todo choro que leva à consolação. Observe que, à medida que Jesus vai encadeando as bem-aventuranças, é como se ele colocasse degraus a serem galgados para que nós chegássemos ao patamar mais alto. Então é necessário primeiro que nós sejamos pobres pelo Espírito, ou seja, que nós nos despojemos de todas as máscaras do ego e que naquele momento em que nós nos recolhemos interiormente para orar a Deus, nós nos reconheçamos exatamente como nós somos, sem hipocrisia e sem máscaras. E que a partir daquele momento nós mantenhamos uma posição de mansuetude e pacificação, nos consolando e nos resignando com a situação que nós temos. Porque, em verdade, nenhum de nós é coitado. Todos nós estamos aqui porque nós fizemos escolhas no decorrer do nosso caminho.
Então nós precisamos entender que a nossa situação atual é fruto da responsabilidade de ações que nós tivemos. E se hoje nós temos um livre-arbítrio mais ou menos coartado, é porque no passado nós tivemos acesso a mais recursos que agora nos são privados e vivemos numa situação mais atávica para que nós possamos dar valor a como é a vida sem esses recursos, ou seja, como esses recursos são importantes e podem nos ajudar a evoluir. Por isso, a aflição só leva à consolação no momento em que a gente entende o poder do sofrimento. Jesus não quis que todas as criaturas do mundo estivessem fadadas ao sofrimento, mas Ele quis que a dor viesse a nos mostrar qual o seu real significado. Ele sempre nos exortou e nos encheu de armas, porque ninguém além de Jesus mais empoderou o indivíduo para dizer que a cura está dentro de nós. É como se nós tivéssemos uma farmácia interna e todos os remédios necessários para curar todas as nossas moléstias estivessem dentro de nós. Mas para isso é necessário reflexão íntima. E ele continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tem uma obra pelo Espírito Emmanuel chamada Paulo e Estevão, em que ele vai narrar o cristianismo primevo e a figura exemplar desse primeiro mártir do Evangelho, que foi Estevão, e da figura imponente de Paulo de Tarso. E logo no primeiro capítulo, Corações Flagelados, ele vai narrar a história do pai de Gesiel, Estevão, antes de se encontrar com Simão Pedro e se tornar um discípulo de Jesus. E o pai, que era viúvo e que tinha apenas florindo a sua ventura familiar, os seus 2 filhos, Gesiel e Abigail, houvera sido expoliado pelo atual questor romano, que foi Licínio Minúcio. E ele, por uma ação vingativa, achando que ele tinha o direito, por ter sido injustamente expoliado, de aplicar a justiça, fazer a justiça pelas próprias mãos, ateia fogo nas terras do imperador. E, por conta disso, vai preso, é martirizado, junto inclusive com Gesiel. Então, quando nós lemos essa história, nós vemos que nós conhecemos a verdade sobre um prisma muito particular. Nós só podemos aplicar a verdadeira justiça quando toda a verdade for descortinada para nós. No nosso atual patamar evolutivo, nós temos uma verdade apenas relativa. É como Allan Kardec vai definir na Lei de Justiça, Amor e Caridade no Livro dos Espíritos. A justiça é fazer ao outro aquilo que quereria que acontecesse para conosco. Então, quando Jesus diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, são aqueles que, mesmo passando pelas tribulações, pelas flagelações, conseguem entender o significado da dor e entregar-se abnegadamente, resignadamente a uma justiça que foge aos nossos anseios de ter essa situação resolvida nesse momento. Ou seja, entregar nas mãos de Deus aquilo que nós não podemos corrigir ou controlar por agora. Estes serão consolados e terão a verdadeira justiça a serem saciados. E Jesus continua as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Todos nós, invariavelmente, somos devedores do amor divino, porque se, na verdade, tivéssemos que pagar ceitil por ceitil todos os nossos débitos para com a lei, passaríamos milênios de anos, demorando muito para evoluir. Então, se nós somos bafejados pela misericórdia divina, nada mais que uma prova de gratidão que nós também exerçamos a misericórdia para com os outros. Amar o nosso irmão não é encher de beijos e paparicos. A gente tem que respeitar a lei de afinidade. Há uma espécie de relação vibratória e de simpatia e antipatia entre os espíritos. Isso é muito natural. Amar significa tolerar, ouvir e não responder às agruras ou às ofensas na mesma moeda, mas muitas vezes calar-se. Amar é também silenciar. Amar também é ser enérgico e posicionar-se, mesmo com aqueles que mais amamos, como um filho, por exemplo. Isso é educação e isso também é amor. Mas o amor maior é fazer para o outro aquilo que nós quereremos que fizesse para conosco. E agir com misericórdia é simplesmente não julgar. Porque se nós vemos a justiça sobre um prisma muito imperfeito e muito particular,
Isso significa que nós não temos condição de condenar ninguém. Quem somos nós? E Jesus continua dizendo que são bem-aventurados os puros no coração, porque eles verão a Deus. Jesus institui a importância de nós termos o coração purificado para poder enxergar a lei divina. Isso não significa que nós devemos ser purificados pelo Espírito. Jesus era puro pelo Espírito, mas Maria de Magdala era pura pelo coração. Ela que houvera sido uma mulher de má vida, que houvera recebido as investidas de demônios, que tinha uma reputação completamente reprochável na sociedade da sua época, quando vê Jesus, cai de joelhos num pranto convulsivo, porque aquele homem de Nazaré representa e sintetiza para ela todos os seus ideais. E ela diz: largo tudo para vos seguir. E com o tempo, ela consegue transformar essa paixão num amor purificado. Essa é a pureza de coração. Quando Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, e o reino dos céus é daqueles que lhes assemelham, ele quer justamente mostrar que essa pureza do coração é a gente se entregar, sem jaça e nem detença, com o nosso coração aberto, aquilo que Deus quer, de acordo com os seus insondáveis desígnios, fazer a nosso respeito. E será que nós realmente confiamos? Ou será que, na dúvida, é melhor a gente garantir o nosso e fazer o nosso papel? Todos nós, invariavelmente, temos uma missão, pequena ou grande, na Terra. E a primeira delas é cuidar da nossa própria evolução. Mas, acima de todas as coisas, embora nós tenhamos a responsabilidade pelas decisões que nós tomamos, existe um governador de nossos destinos que nos mostra o caminho. E seguir a lei de Deus não é apenas ser cristão ou cumprir os ensinamentos de Deus, mas é também ser feliz, porque nós só somos infelizes toda vez que nos afastamos dessas leis divinas. Por isso a importância de ver o coração purificado. Quando Nicodemos, juiz do Sinédrio, procura o Cristo e lhe pergunta na calada da noite: Jesus, eu acredito que vós sois o Messias. E para um fariseu fazer isso não era algo muito fácil de acontecer. Mas ele vai, recua perante todo o orgulho e procura o Cristo. Eu acredito que sois o Messias, mas dize-me, todos esses tempos eu tenho estudado os escritos sagrados, a lei de Moisés, e eu não consigo entender uma coisa: o que é o reino dos céus? Jesus olha para Nicodemos, sorri e diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Mas antes ele diz: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Jesus tentava mostrar a Nicodemos que o reino dos céus não é exatamente um lugar, mas uma construção de Deus dentro do nosso próprio coração, quando nós resolvemos deixar as portas abertas. Então, para entender o reino dos céus, não é um esforço raciocinado, logicado, mas é algo sentido. É por isso que aqueles que têm o puro de coração verão a Deus, porque eles não vão precisar raciocinar o que é o reino dos céus, mas vão sentir essa construção íntima dentro do seu interior. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E o que dizer das guerras santas? Quantas pessoas, devido a pegar uma frase isoladamente de Jesus que parecia uma moral estranha, aqueles que carregam o nome da justiça precisarão enfrentar muitas lutas, quando na verdade o que ele quis dizer é que muitas vezes, para honrar a Deus e para seguir os seus ensinamentos, nós precisaríamos andar na contramão. Mas isso não significa proclamar a guerra. Isso significa que, através da paciência, que é esse esforço contínuo e perseverante, através do acrisolamento moral e da melhoria de nós mesmos, nós poderemos promover a paz, não como um esforço obrigatório,
obrigando as pessoas a seguir aquilo que nós acreditamos. Mas à medida que nós testificamos o Evangelho, a nossa vida se converte no próprio Evangelho vivo e nós não precisaremos mais fazer grandes palestras para proclamar a mensagem divina. A mensagem divina já vai ser resultado da nossa exemplificação como verdadeiros cristãos. E Jesus diz mais: bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós vemos a história do cristianismo primitivo e dos apóstolos que após a morte, paixão, ressurreição e ascensão do Cristo, montaram a igreja de Jerusalém e saíram nas primeiras pregações, eles não eram recebidos com água fluidificada nos templos. Muitas vezes eles eram apedrejados nas praças públicas, precisavam incontáveis vezes sair fugidos das cidades em cestos, pelos rios, madrugada adentro, para não serem mortos. A maioria dos apóstolos foram martirizados, degolados, crucificados, apedrejados em praça pública, escapelados, enfim. Então, quando nós vemos Jesus proclamando essas bem-aventuranças àqueles que serão perseguidos, se hoje nós não somos martirizados dessa forma mais material, mas nós devemos nos acostumar com os muxoxos, com os olhares meio controversos, toda vez que nós falamos e proclamamos estas bem-aventuranças. Isso é normal, porque o cristão tem que se acostumar com esses pequenos testemunhos e muitas vezes com a própria reprovação íntima. Quantas vezes nós nos questionamos se toda essa dedicação e essa fé em algo que nós não vemos, mas que recebemos através das psicografias e das melhorias que nós temos com os tratamentos nas casas espíritas e que nós lemos na literatura espírita, quantas vezes nós nos questionamos se tudo isso realmente é real? Se toda essa doutrina trazida pelo codificador há mais de 160 anos, se isso realmente tem um grande fundo de verdade vindo através da fé raciocinada. Então, todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida, é interessante nós nos lembrarmos dessas bem-aventuranças. Mas o Sermão da Montanha não se restringe às bem-aventuranças. As bem-aventuranças trazidas pelo Cristo são uma mensagem de consolação para que nós soubéssemos os degraus necessários que nós deveríamos ascender para chegar até o banquete espiritual com o Mestre. Os passos necessários para poder irmos trocando de fase, falando de uma forma mais simples. Mas no Sermão da Montanha, Jesus utiliza uma linguagem frontal, uma linguagem direta, para levar aquelas pessoas que estavam extasiadas com as coisas que ele estava dizendo à reflexão. E ele diz: vós sois o sal da terra. Quando Jesus utiliza essa linguagem simbólica, ele quer nos dizer que nós damos o tempero que queremos à nossa própria vida. Isso significa que, embora nós temos vindo para cá com um planejamento reencarnatório, com necessidades de expiar ou de passar por provações, nós temos a qualquer momento a nossa recursos para a mudança, os recursos para transformar a nossa vida num celeiro de bênçãos. Portanto, nós somos responsáveis pela nossa aventura ou pela nossa desdita. E ele disse mais: vós sois a luz do mundo. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Nesse momento, Jesus diz que nós temos uma centelha divina, uma chama interior, que vai fazer fulgurar todas as vezes que nós nos concentrarmos e nos dedicarmos a melhorar moralmente. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro espírita é reconhecido como aquele que se esforça para reconhecer as suas más tendências e domar as suas más inclinações. O verdadeiro espírita não é um homem perfeito, não é ainda um homem de bem, mas é um homem esforçado, uma pessoa dedicada. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, significa que a luz não questiona, a luz não pergunta a utilidade, ela simplesmente converte-se num trabalho útil para iluminar a própria senda e daqueles que a cercam. E isso significa também
que nós temos um potencial gerador de causar bênçãos não apenas na nossa vida, mas na vida do outro. Mas para isso é necessário sair do palavrório, é necessário sair apenas dos conceitos que nós estudamos através dos livros, e é necessário vivenciar. É um esforço que é difícil, que é paulatino, é um esforço que demanda muita renúncia nossa. Nós vivemos numa sociedade hedonista, de culto aos prazeres, que nos apresenta diversos divertimentos. Estamos aqui reunidos num sábado à noite, tentando refletir sobre os ensinamentos de Jesus através do seu evangelho de amor. Portanto, essa já é uma prova contundente que estamos desejosos de melhorar mais espiritualmente, de nos dedicar a nos aprimorar moralmente. E o esforço de fazer fulgir a nossa luz é bem nesse sentido, para que nós possamos converter a nossa vida num próprio evangelho vivo. E Jesus ainda diz: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Jesus não veio trazer uma moral nova, diferente do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio dizer que todos os mandamentos de Moisés, apropriados à sociedade da época, à conjuntura sociopolítica que as pessoas viveram, foram muito adaptados e perfeitos para aquela época. Mas que agora era necessário revestir aqueles ensinamentos de palavras mais rebuscadas, e que o amor, que sempre foi o cerne e a essência dos ensinamentos de Deus, agora poderia ter uma outra conotação. E ele disse: muitas coisas me disse e muitas coisas ainda gostaria de vos dizer, mas eu pedirei ao Pai que mande a vós um Paracleto, ou o Consolador, que vai chegar mais tarde e lhe falar de forma mais direta. Inclusive, o irmão, antes de nós começarmos aqui as nossas ilações, leu o capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando justamente ele fala também dessas passagens. Então, quando Jesus diz que veio dar cumprimento à lei, significa que ele não quis ensinar uma moral nova, mas dar sentido a tudo que a lei de Moisés já houvera citado. E ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todas as vezes que levantardes a voz contra um irmão e disser raca, ou ofendê-lo de qualquer forma, tereis que pagar por isso ceitil por ceitil. E vos recomendo: apressai-vos para que tome uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás a caminho. Enquanto na lei mosaica anterior nós tínhamos um mandamento mais básico, mais raso em termos morais, exortando que as pessoas pelo menos não se matassem, Jesus agora nos pede algo um pouco mais sacrificante. Além de não vos matardes, tentem vos amar. Tentem pelo menos vos tolerar. Tentem ter paciência uns com os outros, porque nós não estamos aqui por acaso. Nós todos vivemos hoje num planeta de provas e expiações. E, com a exceção dos espíritos missionários que aqui estão na Terra, todos nós estamos no mesmo barco. Em média, mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Não nos imaginemos santos por algumas qualidades a mais que aparentemente nós tenhamos em relação ao outro. Porque se o outro nos parece extremamente irritadiço e agressivo, com certeza ele já desenvolveu virtudes que nós ainda nem pensamos que poderemos lograr. Então, quando Jesus pede que nós nos reconciliemos com os nossos adversários, é porque eles são nossos irmãos. Mesmo os inimigos que nos causam tão mal, eles são os nossos melhores professores, porque eles nos mostram o caminho que nós não devemos cometer, ou pelo menos nos mostram coisas em nós que nós precisamos mudar. Como é que poderíamos testar a paciência se não existissem as pessoas que nos deixam à beira de um ataque de nervos? Como é que nós poderíamos testar a nossa tolerância para com os outros se não existissem pessoas difíceis? Nós vivemos juntos para que façamos todos uma terapia de grupo, e nesse convívio nós possamos reconhecer quem somos.
no momento em que projetamos aquilo que temos, nossos conteúdos internos, no outro. Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, dizia isso, que isso significa um movimento de projeção da sombra, em que eu consigo me entender quando eu projeto os meus conteúdos internos no outro, no dia a dia e na convivência comum. E Jesus disse ainda: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. E é interessante porque o adultério, na concepção de Jesus, tem uma visão muito mais ampla do que aquela conotação apenas das relações conjugais. O adultério significa corrupção. E nós, invariavelmente, temos uma grande capacidade de corromper as coisas santas. Por exemplo, mesmo numa seara religiosa cristã, quantas vezes não colocamos os nossos próprios interesses à frente daquilo que seria um interesse coletivo? Invariavelmente, é só fazermos uma análise íntima. Então, quando Jesus nos exorta que nós não cometeremos o adultério, o que Moisés disse, ele fala: eu, porém, vos digo, caso a tua mão direita te leve a pecar, corte-a e lance-a para longe de ti. Ao pé da letra, nós estaremos todos amputados, porque, como ainda somos imperfeitos, esses nossos membros, se nessa vida não nos serviram para cometer crimes, se nós formos vasculhar o nosso dossiê, a gente não vai encontrar boa coisa. Mas a linguagem simbólica de Jesus quer nos dizer o seguinte: muitas vezes as expiações que nos causam dores físicas são um benefício da providência divina, da providência divina, para que nós não tornemos a pecar. Quantos casos de suicidas a própria Dona Ivone Pereira do Amaral, no seu mediunato abençoado, narra diversas obras com respeito a isso. Quantos suicidas reiterados que voltam à Terra em dolorosas expiações, com deficiências físicas ou até mentais, para que tivessem impossibilidades mecânicas de cometer o suicídio também naquela vida. Então, Jesus revestia de amor cada um dos seus ensinamentos. E ele continua dizendo: ouvistes o que foi dito, não perjurarás, mas ao invés de fazeres juramentos, faça juramentos internos. E ele fala também do jejum, que era um costume entre os judeus. Ao invés de proclamar externamente os grandes feitos e o fato de você seguir os ensinamentos e a lei, façais os juramentos internos. Não jure, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, que nós possamos nos posicionar na nossa vida, assumir a responsabilidade. Quantas vezes ficamos num discurso vitimizador, quando na verdade sempre temos a oportunidade de escolha. E Jesus continua falando: ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Que pedido! Humberto de Campos, no capítulo 15, vai narrar a história de Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela era casada com o intendente de Antipas, Cusa, e ela seguia o Cristo. Ela tinha uma fé incomensurável no Criador. E ela, inclusive, procura-o e diz: Jesus, eu largaria tudo, todas as responsabilidades que tenho com a minha família para vos seguir. E ele exorta que ela não faça isso, que persevere, que Cusa precisa dela e que mesmo que aquela dedicação que ela tem de amor para com ele, que ela não visse uma mudança direta, que aquilo dali germinaria e geraria bons frutos adiante. E ela continua. Cusa morre tempos depois, ela é presa, capturada junto com seu filho, através dessas grandes manifestações de perseguição aos cristãos, e ela é sentenciada a morrer queimada viva em praça pública ao lado do seu filho. O soldado romano amarra ela a um madeiro infamante, similar ao que o Cristo foi crucificado. As labaredas começam a crepitar, o fogo a alvorecer. O menino ao seu lado pede: pelo amor de Deus, minha mãe, será que a senhora está louca? Nós vamos morrer aqui queimados vivos. Esse soldado romano pede apenas que a senhora abjure. E a senhora prefere matar o seu filho em nome de um Cristo
que não está aqui para vos salvar, que fé é essa? O próprio filho lhe questiona e lhe pergunta. E aquele soldado romano, naquela cena aterradora, sem nenhuma clemência, sem nenhuma piedade, volta-se a ela e pergunta: mulher, abjura. Abjura porque essa é a sua última chance de sair das chamas. Ela olha para o soldado romano, semblante impassível, e lhe diz: eu não vou abjurar. E ele, encolerizado, se irrita, começa a dizer impropérios para ela e lhe pergunta: será que esse Cristo, esse Nazareno que vós seguis, não lhes ensinou outra coisa a não ser morrer por ele? Quantos cristãos martirizados, mortos em prol do seu nome? E ela volta-se com a mesma impassividade, com a serenidade, com a mansuetude e pacificidade que Jesus nos exortou nas bem-aventuranças e fala: ele apenas não me ensinou a morrer por ele, como a vos amar. E aquilo cala fundo no nosso coração. Porque hoje nós passamos por testemunhos, nós invariavelmente temos os espinhos na carne, como o apóstolo Paulo costumava dizer, que dilaceram as nossas fibras íntimas. Seja um dilema no trabalho, na família, na nossa vida pessoal, afetiva, algo que nos martiriza profundamente. E que pode ser, quase sempre é, o nosso gênero de provas que precisamos enfrentar e timoratos. Então, nós invariavelmente temos o nosso espinho na carne e temos essa cruz que nós precisamos carregar por toda a vida. Mas essa mulher, ela se martiriza a ponto de perder, entre aspas, a própria vida em prol de uma fé. Será que nós teríamos condições de um testemunho similar? Eu acredito sinceramente que no futuro nós teremos. Quando nós formos menos imperfeitos e estivermos caminhando mais próximos nesse périplo ascensional. Mas isso é uma prática. Joana de Cusa não conseguiu obter essa grande demonstração de fé e de amor ao acaso, nem foi agraciada por uma bênção do alto. Foi uma conquista. Todo o espírito que se purificou e que se depurou, ele foi se educando aos poucos. E é por isso que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Não é distribuir beijos e abraços, chamar para confraternização de Natal, sair junto para jantar, ir no cinema junto com o seu inimigo. Muitas vezes a gente não consegue nem ficar no mesmo recinto com aquela pessoa. Mas orar é levar o pensamento ao alto e desejar que Deus o abençoe como nós pedimos para um filho nosso ou para um pai. Aquela dissensão, aquela mágoa, aos poucos vai se amainando. E quando nós menos percebermos, todo o nosso laço de mágoa terá sido desfeito. E no nosso coração, ao invés de abrigar a mágoa, nós só vamos ter espaço para abrigar o amor. O amor é uma prática, mesmo o amor mais difícil, em relação àqueles que nos fizeram mal. E Jesus continua dizendo que toda vez que orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá em segredo, para que o pai te veja em segredo. Tem uma passagem do Evangelho que fala sobre a prece do publicano e do fariseu. Os publicanos, os cobradores de impostos na época dos hebreus, eram consideradas pessoas reprocháveis na sociedade, porque eram aquelas pessoas que cobravam os impostos e que constrangiam os seus concidadãos. Os fariseus eram na verdade, eles tinham uma fé sincera, acreditavam que seguindo todo o rito do judaísmo, eles estavam quites com a responsabilidade perante a divindade, mas muitos se revestiam dessa epiderme hipócrita para dizer com isso que eram boas pessoas. E na prece do publicano e do fariseu, vai narrar Mateus que eles entram no templo para orar. O fariseu, ciente que cumpria todos os ensinamentos e todos os rituais, chega com empáfia, com orgulho da raça, com orgulho daquele que se sente o legítimo filho de Deus. E o publicano chega também e, por se sentir inferior, menosprezado pelo trabalho que ele tem de constranger os outros, de cobrar os impostos, embora fosse um trabalho imposto por Roma, ele não consegue nem elevar os olhos ao altar para poder destinar a sua oração. E diz mais ou menos assim: Senhor Deus,
Tende misericórdia de mim, sou um pobre desgraçado que veio aqui pedir misericórdia pelos meus muitos pecados. E o fariseu, cheio de empáfia, também faz a sua própria oração: Senhor, eu que cumpro todos os ritos, que sou um verdadeiro filho de Deus, venho aqui louvar-te. E nesse escrito, o evangelista pergunta: qual prece terá alcançado mais alto voo? O do fariseu, engolfado no seu orgulho e na sua hipocrisia, que estava mais preocupado com as manifestações externas, de ser um grande filantropo e de dar muitos recursos aos pobres, ou o publicano, que consegue abrir o seu coração e fazer aquilo que o Cristo diz no coração purificado, abrir o seu coração e confessar-se perante a divindade: reconheço-me que não sou boa coisa, mas estou aqui pedindo clemência ao Senhor. Com certeza o segundo. Então, quando Jesus nos exorta que ao invés de procurarmos a fama, os holofotes e as considerações e os aplausos externos, que nós nos recolhamos no nosso interior, porque é neste lugar que Deus está. Deus está dentro de nós, que nós nunca possamos nos esquecer disso. Nos momentos ditosos, nos momentos felizes e nos momentos de agruras, de vicissitudes que nós passamos, Ele está lá conosco, dentro do nosso próprio coração. Basta que nós possamos elevar a nossa vibração para que nos conectemos com Ele. E Jesus continua dizendo que todos os nossos dilemas, todas as nossas dificuldades, a maioria delas, nós poderemos receber uma consolação desde a vida presente, através da força da prece e da oração que tem para nós. Este é um recurso que nós ainda não conhecemos, senão 1/100º de todos os benefícios que eles podem nos causar. Em todo e qualquer momento, quando nós estivermos indecisos sobre que caminho seguir, quando nós estivermos desesperados, a ponto de cometer uma loucura, a oração, uma palavra edificante, sempre vai poder nos salvar. E tem uma parte do Sermão da Montanha que eu acho de invulgar beleza, quando Jesus fala de abandonar-se à providência. Ele diz mais ou menos assim: olhai as aves do céu, que não semeiam, que colocam os seus ninhos sobre as árvores, e os galhos lhe dão esse sustentáculo para que elas deem vida. Olhai os lírios do campo, que nascem tanto no lodaçal como nos campos verdejantes, e que nem Salomão, com toda a sua riqueza, nunca ostentou uma veste com tanta beleza quanto esses lírios do campo. Se o Pai Celestial, que dá o provimento material para que as aves consigam subsistir e para que os lírios também possam crescer bonitos e fortes, o que Ele não pode fazer por vós, que sois seus filhos amados? E eu acho interessante porque, a uma primeira vista, significa que nós não precisaríamos fazer nada e que a lei do trabalho seria algo desnecessário porque Deus tudo nos provê. Mas a realidade é que nós precisamos entender que o nosso contributo é necessário e que a lei do trabalho é inexpugnável, é invariável, mas que, acima de tudo, Deus nos governa. Quando, nessa parte terceira de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar na lei do trabalho, ele vai dizer que o trabalho não é exatamente um trabalho formal, como nós conhecemos no mercado profissional, mas toda a ocupação útil. Que a nossa vida, ela será convertida num celeiro de bênçãos todas as vezes que as nossas ações se converterem em algo de utilidade para um semelhante. Quando um amigo está triste e ele nos procura apenas para que nós possamos ouvi-lo, este é um grande trabalho que nós podemos fazer. A rigor, pouco ou nada faremos, apenas estamos ali doando o nosso tempo e os nossos ouvidos para o desabafo de um irmão. Um desabafo que pode ser um alívio necessário, que vai o evitar a cometer o suicídio, que vai o evitar a mergulhar numa profunda depressão, ou que vai evitar que ele faça alguma besteira. Aparentemente para nós não fizemos nada, mas fizemos muito. É neste pouco que nós vamos construindo o muito que Jesus espera que nós façamos. Mas acima de qualquer coisa, quando a situação não seja favorável para que nós façamos ativamente algo e mudemos as circunstâncias na qual estamos,
que nós possamos simplesmente ter paciência. Ter paciência não é estar na inação, não é ficar deitado, dormindo o dia inteiro, é ter uma obstinação pacífica, continuar fazendo aquilo que nos é possível dentro da conjuntura que estamos e esperar por dias melhores. Esperar por dias melhores é uma prova e um testemunho de fé. É acreditar que nós não estamos num barco à revelia, à deriva. Existe um comandante desse barco que nos apruma para que nós consigamos navegar e singrar as águas do progresso. Mas para isso é necessário acreditar. Vamos imaginar, por exemplo, a beleza dos lírios do campo. Todos nós gostaríamos de sermos tão belos quanto os lírios do campo. Mas será que nós estamos dispostos à renúncia que os lírios do campo fazem? Eles convertem a sua própria vida em ser plantas que serão simplesmente admiradas. Os lírios do campo, eles se submetem à chuva e ao sol escalpelante e esperam para tirar da terra a seiva bruta que irá fazê-los florir, fazê-los fortes e refletir a luz do sol. Nós também precisamos fazer as nossas renúncias, a renúncia em relação ao nosso ego. Quantas vezes nós quereríamos algo na nossa vida que satisfizesse as nossas paixões, algo que nós acalentamos muito e às vezes a vida não nos dá, mas nos fecha uma porta e nos abre outra janela adiante. E vemos que aquilo que a vida não nos deu, na verdade, foi um grande provimento e que mais tarde nos afigura, nos assoma uma oportunidade ainda melhor. É por isso que a fé é esta paciência, é esta obstinação pacífica. Nós precisamos renunciar para ter acesso a algo muito maior que ainda foge de nossa própria compreensão. E Jesus continua dizendo: não julgueis para não serdes julgados. A nossa métrica de amor a Deus, vai dizer Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é a mesma do amor aos nossos irmãos. Jesus costumava dizer isso: porque se vós, que não consegue amardes aquele a quem vê, como irá amar a quem não vê? Se Jesus elevou como mandamento básico do seu evangelho de amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Ele nos disse que é nas nossas relações cotidianas que nós vamos começar a desenvolver esse amor em relação à divindade. E todos nós somos criminosos. A diferença é que nós não lembramos o passado reprochável que tivemos. E se nós hoje temos intolerância ou recriminamos aquele crime que nós vemos para o outro, tenhamos cuidado. Porque o criminoso poderá ser o nosso próprio futuro se nós permanecermos invigilantes e fizermos as escolhas erradas. Basta um deslize. Portanto, não nos cabe julgamento. Nos cabe apenas que nós possamos nos esforçar para fazer algo de melhor da nossa própria vida. Que nós não nos enganemos. Ninguém muda ninguém. Nós podemos mudar o curso da nossa própria existência, porque cabe a nós fazer novas escolhas para que nós possamos ter a desdita dessas próprias escolhas. Nós podemos influenciar o outro, como aquela luz que aclara o ambiente onde ela está presente, mas não tomar a decisão pelos outros, por mais que amemos e por mais que o outro, no nosso julgamento, esteja fazendo algo errado. E Jesus termina as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha, na verdade, falando dos verdadeiros discípulos. Ele diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que estás nos céus. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparável com um homem que construiu a casa sobre uma rocha. Mas aquele que as ouve e não as pratica é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Quantos casos nós não temos de pessoas que não são espíritas e que, portanto, não têm este conhecimento que nós temos através da doutrina espírita e que são autênticos cristãos, que são verdadeiros filantropos solidários e que conseguem praticar a lei de amor
com mais habilidade até que nós que temos acesso a tanto conhecimento, porque o amor é uma vivência. Nós podemos passar a vida inteira logicando, raciocinando e estudando, mas se nós não colocamos em prática, nós não temos o desenvolvimento disso. Como exemplo, cito mais uma vez Estevão. Quando ele era ainda Gesiel, antes de conhecer o Cristo, ele pegava os Salmos, Provérbios, pegava o texto de Isaías, que ele gostava tanto, e ele fazia uma leitura do Antigo Testamento, com palavras e com ensinamentos rebuscados em amor de uma forma incomparável. Quando ele conhece, através do Evangelho de Mateus, os ensinamentos do Cristo, ele tem ali uma profunda identificação. Ele não viu Cristo, nem sabia que o Messias havia passado pela terra, porque na época que ele chega à casa do caminho, o Cristo já houvera sido martirizado. Mas ele sempre teve essa comunhão. Que nós possamos viver mais, continuando a estudar, mas colocar cada vez mais em prática. Allan Kardec coloca isso em um Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos primeiro e instruí-vos, colocando sempre um amor acima de todas as coisas, para que nós possamos nos converter em evangelhos vivos. E Mateus termina este capítulo, em que começa no capítulo 5º e vai até o capítulo 7º, sobre o Sermão da Montanha, falando do espanto da multidão. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Jesus tinha uma superioridade moral, que antes que as suas palavras chegassem aos ouvidos daqueles que estavam ali participando daquela peroração, as suas emanações de afeto e o seu magnetismo individual penetrava intimamente o espírito de todos. E nós vivemos na terra que ele tão carinhosamente esculpiu e que é o nosso governador. Nós estamos mergulhados na psicosfera do Cristo. Nós precisamos acreditar nisso. Nós não estamos desamparados. Por mais que aparentemente estejamos sozinhos, existe uma espiritualidade amiga que nos assiste, basta que nós tenhamos a vontade firme. Por isso que todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, vem uma pleiade de espíritos nos assistir, dar todos os recursos para que o nosso trabalho consiga ser convertido em bênçãos. Basta o nosso esforço íntimo, a nossa vontade, basta a nossa ação. Nós sempre teremos aqueles que vão nos ajudar. E essa força do bem, é uma força infinitamente maior e mais poderosa do que as falanges do mal que também se cercam de nós. Não acreditemos que os nossos obsessores são os nossos algozes. Nós, que por nossa própria vontade nos conectamos com eles, quando abaixamos a nossa vibração, quando nutrimos a cólera, quando queremos fazer vingança, quando nutrimos a mágoa, quando ficamos em vibrações mais negativas. Vamos ascender, subir as nossas vibrações, nos conectar com estes amigos que nos seguem de longe e nos seguem de perto, que esperam apenas uma oportunidade de nos ajudar. A multidão ficou extasiada, porque Jesus falava de todos esses ensinamentos com eles. Naquele momento despertaram para a verdade divina, que começa com uma construção íntima de Deus em nós, mas que não prescinde de nosso contributo. Muito obrigada a todos, muito boa noite.